ser tudo para todo mundo, a gente deixou de ser também quem era, né? Essa pergunta é muito mais comum do que parece e mais profunda do que se imagina. Quem eu era antes de tudo isso, né? Talvez antes de casar, né? Antes dos filhos, antes da carreira, antes das demandas que ocuparam os nossos dias, a nossa mente, o corpo, o nosso tempo, né? Antes de tanta entrega, né? Talvez você tenha deixado de lado hobbies, amizades, desejos, não é? Coisas que te faziam sentir viva, porque às vezes a gente precisa abrir mão, né? Talvez você até tenha esquecido como era rir à toa, dançar sem pensar, andar pela cidade sem rumo. Talvez você só se lembre de estar cansada, sobrecarregada e correndo. E de tanto correr, não sabe mais nem onde você queria chegar. Esse esvaziamento é muito comum em mulheres, né? Porque a cultura ensinou pra gente que o amor mora na anulação, que cuidar é se apagar, né? Que amar é se sacrificar. Hoje que estamos resgatando isso. Só que quando a mulher desaparece atrás dos papéis que ela assumiu, algo essencial se perde, né? Não de forma definitiva, mas de forma silenciosa. E aí vem a saudade, né? Uma saudade de quem você era antes da culpa materna, antes da pressão do sucesso, antes da cobrança por ser perfeita em tudo. Você sente falta daquela versão sua que era mais leve, né? Mais livre, mais conectada com o próprio desejo. Claro, a gente não tinha tantas responsabilidades também. Mas como é que a gente faz para encontrar essa mulher de novo, né? Aqui vão alguns caminhos de reflexão e reconstrução com calma, com acolhimento, com verdade, né? Então valide essa saudade, né? Você não está reclamando de barriga cheia, você está olhando com coragem por uma coisa que dói, que é a percepção de que em nome de amar os outros, talvez você tenha se esquecido de amar a si mesma, pelo menos como deveria, né? Saudade de si mesma é legítima e merece atenção. Reconheça o que mudou e o que ainda vive aí dentro. Você pode ter mudado e tudo bem, né? A maternidade, o casamento e o trabalho, as experiências que a gente tem, tudo isso molda quem nós somos. Mas dentro de você ainda existe aquela essência, aquela mulher que tinha outros interesses, outras referências e outra energia. Então, resgatar quem você era não significa voltar no tempo, significa se lembrar do que ainda faz sentido, né? Então liste o que te dava prazer e que ficou esquecido. Esse é um caminho legal. Tente se lembrar o que te empolgava antes, o que fazia teus olhinhos brilharem, né? Que tipo de conversa te nutria, ambientes que te acolhiam, quais eram os seus sonhos antes de tantas obrigações. E anote, escreva mesmo, porque a escrita tem o poder de trazer à tona o que a rotina enterrou, né? Pergunte-se com toda honestidade, do que eu abri mão por amor e ainda vale a pena manter, né? Nem tudo que a gente abre mão é perda. Às vezes é uma escolha consciente por uma coisa maior e é bem legal. Mas quando a renúncia vira frustração, culpa ou ressentimento, é hora de reavaliar, né? É possível ser mãe e ainda ser mulher. É possível amar alguém e ainda se amar. É possível cuidar e ainda se cuidar, né? Então reestruture o seu tempo. Você não precisa voltar a fazer tudo o que você fazia antes, mas precisa sim reservar um espaço para você. Podem ser 30 minutos por dia, pode ser uma tarde na semana, pode ser um ritual pequeno, como tomar um café sozinha, numa cafeteria legal, fazer uma caminhada, escrever num caderno, né? O importante é que esse momento seja só seu, não para produzir, mas para existir, né? Converse sobre isso. Né? Falar sobre essa saudade de si mesma ajuda a entender que você não está sozinha. Abre espaço para conversas sinceras com outras mulheres, chama as amigas, né? Troca experiências, isso gera identificação e a identificação gera cura. Faça as pazes com quem você é hoje, né? Talvez você nunca mais volte a ser exatamente como você era,
né? E tudo bem, não tem como voltar no tempo, né? Talvez aquela mulher do passado também estivesse perdida ou incompleta, mas a versão de hoje, com tudo que você viveu, né, com a sabedoria que você carrega, com as histórias que você construiu, essa mulher também merece ser vista, reconhecida e honrada. Não é sobre apagar o que você viveu, é sobre incluir a sua própria história nessa equação aí. Porque você não é só mãe, só esposa, só profissional. Você é um ser inteiro. Nós temos várias facetas e papéis e precisa voltar a ser sujeito, não só suporte, né? E se você se sente assim, com saudade de si mesma, eu quero que você saiba que é possível reencontrar essa mulher aí dentro. Não de forma rápida, mas de forma real, né? Começa com uma escolha, né? Parar de se abandonar. Esse é o principal. E se você não souber por onde começar, também está tudo bem. Comece por aqui. Se olhe, se escute, se acolha.